Fala pessoal do Código Médico, Adenilton Rampinelli, médico emergencista e médico intensivista, e hoje a gente vai bater um papo sobre o ultrassom no paciente grave, o uso do ultrassom no paciente na emergência. Então, a gente vai trazer alguns conceitos gerais, né, e trazer também uma grande gama, uma grande possibilidade de utilização no ultrassom no manejo desse paciente, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o ultrassom vem para somar o nosso exame físico. Então, eu costumo dizer, esse quadro antigo, né, mostrando que muitas vezes o médico, mesmo ele não sabendo o que ele faria, ele tinha esse conceito de sempre observar, de sempre examinar e ter esse cuidado, porque muitas vezes o manejo adequado da doença depende dessa monitorização, depende de você ficar ali na beira do leito. E aí o ultrassom traz mais informações, traz uma possibilidade de mais informações sobre essa doença ou sobre o estado desse paciente, utilizando ele de forma correta. Então, o ultrassom cada vez ele é mais disponível, então existe a possibilidade da gente ter ultrassons portáteis, então cada vez com preço também mais acessível, mas é fato que no departamento de emergência, na UTI, onde você lidar com paciente grave, hoje até nos menores centros ou em hospitais mais acanhados, vamos dizer assim, possuem ultrassom, então faz parte desse papel do médico, do jovem médico emergencista, além de observar e olhar, colocar o probe no paciente e acrescentar esse exame do ultrassom à sua semiologia, né, básica. Então, eu costumo dizer que a semiologia já está próxima de ser ensinada nas faculdades de medicina, além da inspeção, palpação, percussão e ausculta, o ultrassom vai entrar como uma modalidade semiológica, tá? Aqui, pessoal, é para mostrar que a grande maioria dos ultrassons, ele é basicamente um mesmo formato, né? Lógico que a gente sabe que existem ultrassons portáteis, que hoje em dia com a sonda que acopla ao celular, que acopla ao tablet, e isso pode ser por fio ou até por Bluetooth ou wireless, mas na grande maioria das vezes, quando a gente pega um ultrassom de mesa, que a gente chama, ele tem a tela, né? Vários botões para várias finalidades, que não é o escopo da aula de hoje, né? A gente não está falando como especialista em ultrassom, a gente está falando do uso do ultrassom no manejo do paciente grave, então no ambiente de emergência, de UTI, e mostrar para vocês que a gente tem esse carrinho, tem essa mesa, né? Onde que tem a tela, que é importante você identificar pontos como o índex, né, que fica à esquerda, e isso vai ser importante quando a gente for olhar essa referência no probe, que aqui você pode ver, por exemplo, nesse probe linear, tem aqui o índex. Então, toda vez que eu estiver olhando para cá no probe, vai ser esse lado da tela. E isso é importante, principalmente quando a gente pensa em procedimento, pensa em punção guiada. Então, isso tudo é bastante importante. A grande maioria deles vem com probes, né, diferentes. Então, aqui a gente tem um probe setorial, um curvilíneo ou convexo, né, e o linear. Cada um deles tem uma característica que a gente vai mostrar mais para frente. Existe um, um mouse, né, justamente para você selecionar algumas funções, por exemplo, como modo M, como Doppler, e aí a gente vai mostrar também um pouquinho mais para frente. Botões de ganho, botões de amplitude, botões de zoom. Então, isso tudo tem em todos os ultrassons. O mais importante, eu sempre falo, né? Assim como você tem que saber mexer no seu desfibrilador, assim como você tem que saber mexer no ventilador, toda vez que você vai trabalhar em um departamento de emergência, num pronto-socorro, você tem que ir lá e ser apresentado a esse ultrassom, né? Buscar alguém que já conheça esse ultrassom, saber onde que liga, onde que desliga, onde que é a amplitude, onde que muda o encaixe, né? Dos probes, das sondas, como é que você faz para ganhar amplitude, como é que você faz para aumentar a profundidade, ganhar zoom. Então, isso tudo são botões que em todo ultrassom tem, mas pelos vários layouts que existem no ultrassom, você precisa se familiarizar com isso. E a melhor forma disso é justamente mexer no ultrassom. A grande vantagem do ultrassom é que ele é um exame custo-efetivo, ele não precisa de um software assim, muito robusto, com um treinamento muito avançado. Na verdade, você tem que pegar, entender esses conceitos básicos que a gente está discutindo e começar a mexer. A gente só aprende ultrassom, né, aquela curva de aprendizagem que a gente fala, mexendo, colocando a mão, testando, acrescentando a seu exame físico o uso dele. Então, é dessa forma que a gente espera. Então, aqui ó, tem o mouse,
né? E aí você vê que tem vários botões, então aqui o modo M, o Color, né, o Doppler. Aqui é justamente para você selecionar alguma imagem que você queira. Aqui você pode dar um freeze, né, que é dar um pause e capturar aquela imagem. Alguns você pode migrar essa imagem para um outro dispositivo, ou esse freeze pode fazer que você faça uma medição ou até mesmo tire foto. Então é importante a gente saber disso daí. Trazendo alguns conceitos da física, né, para a gente conseguir entender como é que é formado essa imagem através do ultrassom, a gente tem no transdutor um cristal piezoelétrico. Então, ele, através de uma força eletromagnética, né, elétrica, na verdade, vai fazer com que esse cristal vibre e emita ultrassons, né, ondas sonoras, ondas mecânicas, que ela vai ser ensonada num tecido, num corpo, e depois a gente vai receber a reflexão, né, que é o eco, a reflexão dessas ondas, e quando esse probe recebe essa reflexão, consequentemente ele consegue transformar isso daí em imagem. Então é dessa forma que a gente recebe, ou dessa forma que a gente cria a imagem no ultrassom. Então olha que legal, aqui a gente já traz alguns conceitos, né? Que a onda sonora é uma onda mecânica, então, lembrando lá do cursinho, lembrando lá da física, a gente sabe que ela precisa e ela propaga bem através de meios mecânicos, sólidos principalmente. A gente precisa de uma interface entre o probe e a parte corporal que vai ser examinada, uma interface que não tenha ar, então a gente precisa de gel, precisa de líquido para conduzir bem essa, essa onda, então por isso do uso do gel, por isso de acoplar bem ao corpo, por isso da importância, dependendo do que você vai ensonar, dependendo do que você vai investigar, você escolhe uma sonda ou outra, então isso tudo é bastante importante para a gente ter um bom exame, ter um exame bem feito e assim a gente conseguir utilizar isso no manejo do nosso paciente grave, tá? Aqui, mostrando que existem sondas, né, que emitem alta frequência, então vai ter uma frequência maior, e lembrar, ondas com alta frequência, eles vão ter uma varredura mais superficial. Então, ela é ideal, por exemplo, para fazer um ultrassom de vaso, ou superfícies, né, que estejam realmente mais perto do seu exame, então, que estejam superficiais. Então, alta frequência, a gente vai examinar estruturas superficiais. Baixa frequência, o comprimento da onda é maior, por isso você vai ter uma baixa frequência, mas, consequentemente, você tem uma profundidade maior. Então, por exemplo, quando a gente pega a onda convexa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela tem uma baixa frequência, mas é a sonda ideal, por exemplo, para a gente fazer o exame de abdômen, fazer o FAST, examinar estruturas mais profundas. Quando a gente quer fazer uma punção guiada, a gente vai pegar estruturas mais superficiais. Então, a gente vai pegar a sonda que tem uma frequência mais alta. Então, esse é um conceito importante que a gente deve lembrar. Então, aqui, ó, a gente tem a sonda linear, que vai de uma frequência de 6 a 13 MHz. Então, ela tem uma profundidade de varredura até 6 centímetros. Tem a microconvex, que vai de 5 a 8 MHz. A gente tem uma profundidade de varredura de 10 centímetros. Tem a convexa, então percebam que ó, a frequência é menor, então vai de 2 a 5 MHz. E aí você tem uma profundidade de varredura de 30 centímetros, então ela é muito mais profunda, né? E a setorial, que ela é mais profunda ainda, que é justamente aquela sonda que a gente utiliza para fazer o exame de função cardíaca, examinar a função global cardíaca, dar uma olhada nas válvulas, ver se tem área segmentar ou não, ver se tem derrame pericárdio. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, né, a gente preconiza justamente o uso da setorial. Então, aqui, ó, ela fica, né, acoplada a esse ultrassom de mesa, então a setorial, a convexa e a linear, e dependendo para o que você vai utilizar, para o que você vai fazer naquele momento com aquele paciente, você vai ter que acoplar ou escolher essa sonda. Alguns equipamentos já vêm todas as sondas acopladas a ele. E aí na tela você vai ter que selecionar qual a sonda que você quer. Ou, às vezes, o ultrassom dá a possibilidade de pergunta qual tipo de exame que você quer. Um exame vascular, é pulmão, é abdômen, que aí ele mesmo já escolhe a sonda e a frequência e, consequentemente, você vai ter a possibilidade de fazer um exame mais efetivo. Então, aqui essa tabelinha é bem importante, então a gente pega as ondas convexas, que são de 2 a 5 MHz,
ela tem um comprimento de onda grande, então tem uma profundidade de varredura maior, e a gente vai utilizar justamente para avaliar o quê? Rim, fígado, aorta, DCI e baço. A linear já tem uma frequência mais alta, né, um comprimento de onda menor, e as estruturas superficiais vão ser a nossa escolha. Então, olhar tireoide, vaso, músculo e tendão, tá? E a setorial já tem uma frequência baixa, né, um comprimento de onda grande, consequentemente, a gente vai utilizar efetivamente a setorial justamente para fazer o exame cardíaco, tá? Aqui a gente vai começar a falar justamente de possibilidades que a gente utiliza do ultrassom no paciente grave. Então, esse daqui é o ultrassom que a gente faz, ó. Você vê um paciente aqui deitado, está de olho fechado, a gente pega uma sonda linear, que ela tem capacidade de varredura mais superficial, e faz a insonação justamente para tentar identificar o diâmetro da bainha do nervo óptico. E por que que isso é interessante? Então, por exemplo, a gente pega pacientes com AVC, que tem um AVC hemisférico, que está com rebaixamento de nível de consciência, você está num local que não tem a tomografia, não tem neurologista, você pode inferir sinais de hipertensão intracraniana quando você insona, né, aqui acima do supercílio, consegue identificar a bainha do nervo óptico e identifica que essa bainha está acima de 5 ou acima de 6, que é o mais preconizado, milímetros. Então, ela está mais larga, ou seja, existe um mecanismo de pressão intracraniana que está comprimindo isso daí, fazendo com que haja uma dilatação desse diâmetro. Então, é uma forma indireta da gente inferir que esse paciente tenha uma hipertensão intracraniana. Então, percebo que facilmente, né, não precisa de uma monitorização de pique, não precisa de uma tomografia, eu rapidamente posso inferir isso daí, logicamente, né, pessoal, acrescentando a semiologia, a história do doente, a outros sinais como rebaixamento de nível de consciência, presença de anisocoria ou não, né, crise convulsiva. Então, você vai juntar esse dado justamente a ideia inicial que você já teve na clínica do paciente, você vai ver, poxa, estou vendo uma bainha, um espessamento da bainha do nervo óptico aqui que corrobora com a minha hipótese de hipertensão intracraniana, tá? Aqui outra possibilidade é mais difícil de ver, mas, por exemplo, eu posso utilizar o ultrassom justamente para fazer uma insonação e confirmar o posicionamento do tubo. Então, aqui eu vejo pregas vocais, né? E aqui vejo uma imagem negativa, né, do tubo na traqueia. Confesso para vocês que esse é muito mais difícil, exige uma curva de aprendizagem maior, mas é sim possível com treinamento. E aqui uma imagem, né, mostrando que esse tubo está no esôfago. Então é uma sacada, mas assim, a melhor forma de você realmente identificar se esse paciente está entubado ou não é o quê? A capnografia, a ausculta. Então, isso tudo faz diferença, mas isso mostrando que tem essa possibilidade também para ser utilizado. Aqui já começa um uso do ultrassom muito importante, que vale muito a pena e que é de fácil entendimento, que é o quê? A utilização do ultrassom pulmonar. Nele, a gente vai conseguir identificar ou excluir a presença de pneumotórax, confirmar se há padrão de congestão ou não, se há padrão de espessamento pleural, se há consolidação. Então, num contexto que muitas vezes existe uma demora na disponibilidade do raio-x, a gente pode pegar o ultrassom e identificar tais tipos de lesão. Então, por exemplo, a do pneumotórax, realmente a gente sabe, né? A gente lida com o paciente grave, a gente sabe que o diagnóstico de pneumotórax tem que ser clínico, né? E se for um pneumotórax hipertensivo, rapidamente ele tem que ser drenado. E aí o ultrassom vem trazer agilidade para a gente. Então pensem comigo, chega um paciente politrauma que tem uma ausculta abolida do lado direito, tem turgência de jugular, tem hipertimpanismo, e aí você insona ainda naquela área e vê que não tem sling, ou seja, tem uma ausência de sling e que você, quando bota no modo M, você vê o sinal da estratosfera. Então, você fala, putz, é um pneumotórax. Então, te dá muito mais segurança para você tomar essa decisão, tá? Então, aqui, como é que a gente insona, né? A gente bota o probe entre duas costelas, esses dois círculos brancos mostram como se fosse as duas costelas, e mostrando que a imagem que a gente vai ter quando faz essa insonação entre duas costelas, ou seja, no espaço intercostal, você vê uma sombra acústica se formando logo abaixo dessas costelas. Então, essa é a imagem padrão que a gente acha no exame do pulmão. Essa linha aqui, ó, que é uma linha
mais espessada, branca, é justamente a pleura. E quando a gente vê um sling, literalmente esse tipo de movimento, significa que a pleura visceral e a parietal estão se deslizando, então não há um afastamento, então aquele espaço virtual, ele existe, e como isso está funcionando adequadamente, há esse sling durante a inspiração e a expiração. Quando não há sling, né, não tem isso daí, é sinal que tem pneumotórax. Um dos sinais que tem pneumotórax, que depois você jogando no modo M, você acaba confirmando justamente com a presença do sinal da estratosfera que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Além disso aqui, relembrando a questão de princípios físicos do ultrassom pulmonar, né? Ar não é um bom condutor dessa onda mecânica. Então, consequentemente, quando a gente faz análise de ultrassom pulmonar, a gente costuma dizer que a gente faz análise de artefatos desse ultrassom. Então, por exemplo, preto é o que a gente vai identificar, porque você não vai ver um reflexo dessa onda e, consequentemente, não vai haver formação, né? O branco, né, significa que está congesto, então tem líquido, então você vai ver justamente o que a gente chama de linhas B, que eu vou mostrar ainda no próximo slide, né? E o cinza é justamente quando realmente há um padrão de consolidação, né? E a gente aventa a possibilidade, por exemplo, de uma consolidação pneumônica. Então, isso é bastante importante e fácil de ser visto. Esse daqui, pessoal, é uma figura que exemplifica, esquematiza como é que a gente faz o protocolo Blue, né? Então, o protocolo Blue, a gente faz pelo menos 3 pontos em cada hemitórax, então a gente colocando a mão as duas mãos no peito do paciente, a gente consegue identificar pontos que são sensíveis a essa avaliação e sempre lembrar de fazer um ponto posterior aqui para a gente conseguir avaliar de uma forma global esse hemitórax, tá? Aqui, essa daqui é uma figurinha muito bacana, que vale a tempo vocês pararem um pouquinho aqui o vídeo, olharem e entenderem justamente como que funciona a formação desses artefatos e dessas imagens, justamente para a gente conseguir interpretar. Lembrando, pessoal, o ultrassom, ele é algo a mais a nosso exame físico. Então, fazer a história do paciente, fazer a inspeção do paciente, a percussão, a palpação e a ausculta já traz muito sinais semiológicos e a gente acaba corroborando esses sinais semiológicos através da insonação, da utilização do ultrassom. Então, aqui, ó, quando a gente, aqui é costela, outra costela, e a gente insona isso daqui, a gente vai ver a sombra acústica das costelas, e se houver presença realmente de um padrão congestivo, ou seja, de líquido, essa onda vai ter um padrão de refração. Ó. Então, percebam que a gente vê linhas B. Então, isso fala muito a favor de edema pulmonar, fala muito a favor de congestão. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente com um edema agudo de pulmão, está lá saturando mal, está hipertenso, tem crepitação, e você identifica as linhas B, poxa, realmente é um padrão de, de edema agudo de pulmão, então vou tomar as medidas, vou fazer o controle pressórico, vou tentar fazer um balanço mais negativo, vou fazer furosemida, botar VNI, porque eu consegui corroborar e dar esse diagnóstico sem mesmo precisar de um raio-x, tá? Aqui a gente já vê o padrão de reflexão ou refração, né, das linhas A, que é o quê? Essa primeira linha aqui que eu estou mostrando aqui para vocês é a pleuro. Se há um espessamento disso daí, ela vai criando reflexos, ó. Então a gente vai ver presença de linhas A. Então isso daí pode mostrar alguma alteração pleural, então, por exemplo, pode ser um espessamento pleural que está se mostrando, um paciente oncológico que tem um espessamento pleural, e a gente percebe isso daí. E aqui, quando há muita congestão, realmente há dificuldade de progressão dessa onda, ou melhor, uma facilidade da progressão dessa onda, e que a gente, porque ela é mecânica, e aí você consegue identificar, por exemplo, um padrão de consolidação pulmonar, por exemplo, num paciente com pneumonia. Então, esses são artefatos que a gente consegue identificar através do ultrassom e que, novamente falando, corroboram a sua hipótese diagnóstica junto à sua semiologia básica, que você tem sempre que fazer. A gente percebe cada vez mais com a disseminação do uso do ultrassom, a utilização do uso do ultrassom, muitas pessoas estão esquecendo de fazer a semiologia básica.
Isso não pode acontecer, pessoal. A gente precisa fazer a história do doente, a gente precisa fazer o exame, utilizar o estetoscópio, a palpação, a percussão e a expensão e acrescentar a essa semiotécnica o uso do ultrassom. O que a gente percebe ultimamente é que isso está se perdendo e as pessoas querem fazer o exame físico só com ultrassom e vai levar a erros. O ultrassom é para corroborar a nossa hipótese diagnóstica e justamente a semiotécnica básica ela é sempre prevalente, tá? Aqui, ó, mostrando que quando eu boto no modo M, estou lá ensonando, aperto o modo M, eu vou ver esse padrão, por exemplo, de código de barra ou sinal da estratosfera num pulmão que não tem um sling, e isso daqui é um diagnóstico de pneumotórax. Então, é bem fácil fazer esse diagnóstico, isso cai muito em prova. Então, ó, sinal da estratosfera ou sinal do código de barra, isso significa o quê? Pneumotórax, tá? Então, aqui novamente, ó, né, mostrando, né, que no exame, isso daqui é bastante importante, pessoal. Pode ser um pneumotórax, ó, que pegue mais a parte inferior ou anterior. Então, dependendo de onde que você insone, por exemplo, se eu pego esse pulmão aqui, ó, faço uma insonação na parte posterior, eu vou ver sling, vou jogar o modo M, vou ver sinal da praia e não da estratosfera. E muitas vezes não vou diagnosticar esse pneumotórax. Por isso que o protocolo Blue fala que eu tenho que fazer pelo menos 3 pontos, né, em cada hemitórax. Então, justamente mostrando aqui, ó, a correlação com esse exame tomográfico, se eu não ensonar todas as partes, né, ou uma grande maioria das partes do tórax, eu posso dar um diagnóstico falso. Então, por isso que a gente precisa fazer isso daí. Esse daqui, ó, no modo M, é o sinal da praia, que significa que é um pulmão normal, que não tem pneumotórax. Então, ó, correlacionando uma foto com a outra, a areia da praia fica com esse aspecto e a água já fica nesse aspecto. Então, o sinal da praia significa que não tem pneumotórax, isso a gente vê no modo M, tá? E aqui é a síntese do protocolo Blue, né? Que a primeira coisa que a gente faz é justamente avaliar o sling, justamente para descartar a questão do pneumotórax, né? Ver se ele está presente ou não, depois identificar qual é o padrão realmente de linhas, se é B ou A, né? Se for B, a gente vai ver que tem sling, então não tem pneumotórax, se tem um padrão de linha B, opa, é um pulmão que está com edema pulmonar. Ah, tem sling, não tem pneumotórax, se tem mais linhas A, opa, vou fazer um ultrassom venoso. Tem TVP? Opa, pode ser TEP. Não tem TVP? Vou olhar a parte posterior. Ah, tem consolidação. Pode ser pneumonia ou pode ser um DPOC com asma. Então, de forma simples, eu consigo inferir diagnósticos dentro desse padrão de avaliação do protocolo Blue. Do outro lado, vejo, está abolido? Opa, tem linhas A? Epa, tem lung point? Sim, opa, pneumotórax. Não considere outras modalidades. E se está abolido e tem linhas B, opa, a gente pode pensar em pneumonia. Então, é importante a gente fazer essa avaliação, é rápida. O mais importante, pessoal, é praticar isso, é ensinar o seu paciente justamente para você consolidar esses conceitos. Passando por uma nova aí, um novo escopo de utilização do ultrassom, é a questão da punção guiada. Então, a punção guiada, né, ela pode ser dinâmica ou estática, então é importante a gente também ter as referências anatômicas normais da punção de Seldinger que a gente faz, identificar essas estruturas anatômicas, insonar antes, tentar identificar se tem trombo, se não tem trombo, se tem alguma anomalia de apresentação anatômica, e identificar o índex, justamente para quando você estiver introduzindo a sua agulha, você está indo para o lado correto. Então, a gente consegue aqui identificar a veia jugular e a carótida. Lembrar que quando você faz compressão do probe, a veia sempre colaba, porque ela tem uma camada média muito pequena, então é importante a gente fazer esse exame. Se ele não colabar, a gente tentar identificar algum material heterogêneo que pode ser um trombo, isso contraindicaria a sua punção naquele sítio, tá? Então isso é bastante importante. O transdutor que a gente utiliza, né, para punção ou para guiar a nossa punção vascular é o linear, que ele, como eu falei já no início da aula, ele tem um poder de varredura mais superficial, porque ele tem uma frequência mais alta, tá? Você pode fazer através da orientação transversal
ou longitudinal, e aí ver também a patência, botando o Collor, botando o Doppler para identificar se aquilo ali está patente ou não, se tem fluxo ou não, ou até para identificar se aquele fluxo é venoso ou arterial. Aqui, ó, uma surpresa, né? Quando a gente insona e vê a presença de um trombo, aqui no corte longitudinal, então quando você comprime, você também confirma a presença desse trombo, então você não deve utilizar aquele sítio para punção. Aqui, ó, a questão da orientação que eu falei para vocês, então aqui toda tela tem esse índice mostrando que é o lado esquerdo, e aí você tem que ver onde que está esse índice do probe justamente para te orientar nas suas punções e na sua análise da imagem. E lembrar que a punção guiada por ultrassom, ela tem evidência clara e corrobora, né, evidência 1A, justamente nos sítios de jugular e femoral, que são as mais seguras. Subclave, não há evidência, porque é uma janela ruim, existe a presença da clavícula ali, e isso pode impedir, né? Mas lembrar justamente das peculiaridades, lembrar que a femoral tem um maior risco de infecção, que a jugular ela está próxima da carótida e tem um risco de punção inadvertida da artéria, mas essas são minúcias que a gente tem que lembrar justamente no dia a dia, tá? Aqui a orientação longitudinal, que a gente pode ver a presença, né, a entrada da agulha dentro do vaso, aqui novamente mostrando um trombo, tá? E aqui a utilização do Collor, né, e do Doppler justamente para a gente conseguir diferenciar o que é veia e o que é artéria, tá? Aqui, pessoal, a gente já começa a trazer, ó, de crânio caudal, uma nova possibilidade, que é o FAST. Então, você utilizando a, a sonda convexa, você tem a possibilidade de fazer essas 4 janelas, né? A subxifoide, espaço hepatorrenal, espaço espleno-renal e uma janela suprapúbica, justamente para quê? Num paciente com trauma, num paciente de uma avaliação de trauma, você investigar se há líquido livre na cavidade, se há derrame pericárdico, pensando num trauma cardíaco, né, ou num trauma torácico, justamente de forma rápida e que você consegue fazer esse manejo. E aí você pode juntar, inclusive, fazer o quê? Exclusão de pneumotórax protocolo Blue, fazer a janela subxifoide para ver se tem derrame pericárdico ou não. Lógico, pessoal, associar o seu exame físico. Tem turgência de jugular, tem abolição de ausculta, né? Tem hipotensão, tem sinal de choque. Isso tudo faz corroborar ou pensar num diagnóstico, e você vai utilizar o ultrassom justamente para confirmar e corroborar esse diagnóstico que você vai estar pensando. Então, buscar líquido livre nesse espaço hepatorrenal, buscar líquido livre nesse espaço espleno-renal, buscar líquido livre entre a bexiga, né, nessa janela suprapúbica, isso tudo faz parte da investigação do trauma e avaliação do trauma através do FAST. E aqui, ó, tem o IFAST, né, que é o estendido, ó, nessa figura aqui da direita, mostrando que os pontos do protocolo Blue, né, mais o FAST, você consegue fazer uma avaliação adequada de um paciente, por exemplo, vítima de politrauma, que se apresenta com choque, que você ainda não conseguiu identificar qual é o foco. Aqui mostrando a janela subxifoide, né, que a gente consegue insonar, e a gente busca aqui justamente avaliar se há derrame, se há uma alteração nesse pericárdico, pensando em tamponamento cardíaco. Então, se você vê um espessamento desse pericárdico, vê um coração, né, swing heart, né, você vai ver aquele coração literalmente dançando em um líquido, isso fala a favor de derrame pericárdico, fala a favor de tamponamento. Você pode ver o colabamento do ventrículo direito, isso tudo são sinais, o behind, né, são sinais realmente que você tem uma instabilidade, esse paciente pode estar tamponando, tá? Aqui fazendo o probe, né, no espaço hepatorrenal, e aí que aqui, ó, normal, e aqui você vê uma lâmina, né, de líquido que fala a favor, por exemplo, de líquido na cavidade, tá? Aqui o probe na região torácica, para você avaliar se tem um sling, se tem pneumotórax, se não tem pneumotórax, tá? Aqui já no espaço espleno-renal, justamente para buscar também líquido, e novamente. E aqui você fazendo uma janela suprapúbica, né? Justamente para buscar líquido na pelve, e aqui você vê líquido em volta da bexiga.
Esse daqui, pessoal, lembrando, né, que você pode fazer uma avaliação de estado volêmico desse paciente insonando e buscando a cava. Então, o índice de colapsilabilidade, eu sempre confundo essa palavra e tenho dificuldade para falar, mas é ver se a cava colaba ou não. Se a cava está colabando, pessoal, significa que ele tem uma pré-carga, né, pequena. Então, possivelmente, dependendo de outros parâmetros, logicamente, você pode pensar que esse paciente cabe mais volume. Então, você pode, inclusive, fazer, associando o leg press, né, a elevação das pernas e fazendo a análise da cava, ver se ela está respondendo a volume, se essa cava fica mais túrgida. Isso faz você fazer uma avaliação dinâmica se você deve fazer mais volume, se esse paciente é responsivo ao volume ou não, e, consequentemente, vendo se a pressão vai subir. É lógico que se você tiver uma monitorização de débito cardíaco, se esse débito cardíaco, se esse índice cardíaco vai estar aumentando. Mas, de forma clássica, você consegue ver, né, um paciente que está chocado e tem a cava lá que nem aparece, está colabada, é um choque hipovolêmico, você tem que fazer volume, aí você vai saber, esse choque é hipovolêmico por um quadro de perda de líquido, uma gastroenterite no idoso, ou é um choque hemorrágico, perda de sangue, você precisa, além de reposição volêmica, reposição de hemoderivado. Então, você vai inferindo e raciocinando o seu paciente e conseguindo dados, corroborando através do seu ultrassom, tá? Aqui também análise, né, de bexiga, né, ver se tem sangue envolto na pelve. E esse daqui, que é uma análise não tão utilizada na, na prática da emergência, mas a gente pode fazer, inclusive, a análise, né, do diâmetro do músculo reto femoral para inferir estado nutricional desses pacientes. Então, isso é bastante importante, é mais utilizado em pacientes críticos crônicos no ambiente de UTI, mas fica aí a dica de mais uma possibilidade de escopo que a gente pode utilizar nesses pacientes. Pessoal, era isso sobre o ultrassom, é uma visão geral. O mais importante é, quando você estiver na sua prática clínica, pegar o ultrassom, se familiarizar com as sondas, com o botão de ganho, de zoom, lembrar do índex, né? Lembrar da profundidade e começar a testar e justamente pegar e fazer análise e testar as janelas mais importantes desses pacientes. Beleza, galera? Um grande abraço a todos.